Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do MCP, Meu Consultório Particular. Um podcast onde nós convidamos médicos especialistas que estão nessa jornada, nessa empreitada do consultório particular e vamos ajudar você que está mais no início, que está começando, ou você que já tem muito tempo e que também quer acompanhar isso aqui com a gente, e vamos compartilhar os principais aprendizados, as principais dúvidas, mais ainda, os principais erros do nosso consultório. Não foram poucos, muito pelo contrário, para que você não cometa os mesmos erros, afinal, o sábio aprende com o erro dos outros, né? E Exatamente. Aqui ao meu lado está o meu ilustríssimo Felipe Neves, meu co-host. Satisfação. Nosso Salve, salve, pessoal. querido Filipão, só clínico. É isso aí. Inclusive tem um podcast dele só clínico. Acompanha, não perca, se você for da área clínica. Se não for também, sempre tem papo bom. Vale a pena. E hoje o nosso convidado é ilustríssimo, Excelente. né? Ainda não está aparecendo, então eu vou fazer um suspense para a gente poder fazer a introdução. Ele é otorrino, formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, otorrino pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Raiz. 2019 terminou a residência, é um pré-pandemia, né? Como eram os incas. Já tá aí na praça há algum tempo. Já está na praça e veio para São Paulo, montou, tem um baita de um consultório, é sócio proprietário da Clínica Sinos na Vila Olímpia e não poderia mais, sem mais delongas, nosso ilustríssimo Guardiano Teixeira, mentor do MCP. Obrigado, gente. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estar aqui. E vamos lá, vamos bater um papo então sobre consultório. É isso aí, Essa jornada Guardiano. maluca que a gente escolheu seguir, né? Não sei se você sabia, Felipão, mas dentro do nosso time de mentores, o Guardiano é quem detém o recorde de ponto de equilíbrio na clínica no menor tempo. Aí O cara sim. conseguiu bater ponto de equilíbrio com 6 meses. Eu bati com 8 meses e tava muito feliz. Aí o cara veio e me desbancou. E vai Mas ensinar é hoje a isso. gente o que rolou aí. Mas a gente já teve um Ó. aluno que desbancou o Guardiano, tá? Ah, é? Que chegou numa outra cidade, abriu o consultório e com 3 meses já tava sobrando grana no consultório. Aqui cada vez vem... O objetivo do mestre é fazer com que o pupilo supere a si, né? Então, o Guardiano é um grande mestre que tá fazendo a galera voar. Show. Vamos lá. Guardiano, a gente começa sempre com uma pergunta bem padrão, tá? Mas as respostas são sempre diferentes. Seguinte, quando que você virou a chave? Quando que deu o clique que você decidiu que deveria ter o seu consultório particular? Cara, isso aí, eu acho que a história de todo mundo é muito parecida nesse sentido, né? Para mim foi especialmente depois da residência, e igual você falou, eu terminei o fellow pós-pandemia, né? Eu vim para São Paulo fazer o fellow, terminei logo depois da pandemia, fiquei médico desempregado, otorrino desempregado, porque nossa especialidade é ambulatorial, basicamente, né? E na pandemia não tinha ambulatório, não tinha cirurgia, não tinha nada. E depois que voltaram as coisas, os vínculos eram muito ruins, né? E você percebe que a qualidade do trabalho que você fornece e a remuneração também é muito, muito baixa, né? Então, o empreender, na verdade, veio de uma necessidade, assim, de uma inconformidade de pensar, cara, não é possível que é isso aqui só, sabe? Acho que todo mundo passa por esse sentimento no começo de olhar e falar assim, não é possível, 6 anos de faculdade, 3 de residência, 1 de fellow, sei lá o que, mestrado, doutorado para quem faz, e terminar daquele jeito, tocando consulta a R$25, não é o que a gente planeja para o nosso futuro, né? Te obrigando a atender 4 pacientes e mais um encaixe dentro de uma hora. 4 tá ótimo, a média era 6 mais um encaixe, Nossa então Senhora. é um negócio assustador. Mas o otorrino é fácil, né? Porque é só um ouvido ou só um nariz. As pessoas pensam assim, pelo menos acho que os gestores. Não faz o menor sentido, né, cara? É uma especialidade que ela é objetiva, de fato é, mas assim, não funciona, sabe? Uma consulta Com certeza de não 4 funciona. minutos não tem como funcionar em nenhuma especialidade, não tem como. E como é que foi essa jornada, Guardiano? Ali, tá, você terminou o fellow, você veio direto da residência para São Paulo? Na verdade foi assim, eu fiz faculdade lá em Porto Alegre, aí eu, na verdade tem uma história engraçada, né, que eu terminei, minha residência eu comecei, na verdade, na Beneficência Portuguesa de Porto Alegre. E aí, no meio do meu R2, o hospital quebrou. Simplesmente faliu. O hospital falou, gente, olha, uma pena e tal, mas não vai rolar de continuar. Louco assim. A sorte que era uma residência MEC, né? Então a gente tinha que ser transferido para algum lugar. Eu acabei indo para o Hospital de Clínicas, que foi muito bom.
Lá, assim, foi uma experiência totalmente diferente. Um hospital de ponta, assim, como o mundo perfeito deveria funcionar ali, né? O Hospital de Clínicas, realmente, todo mundo que fala, é um excelente hospital. É, uma referência em tudo. Então, eu segui a residência lá, terminei por lá, meu título é pelo Hospital de Clínicas, né? E ainda na Beneficência eu tinha um professor que era o Bernard, que era um staff, que era um cara, assim, que eu admirava muito, um excelente cirurgião de nariz, e eu já gostava dessa área da cirurgia endonasal durante essa época. E aí eu pensei, cara, eu vou beber da fonte, né? Então eu vim fazer a minha subespecialização, fellow, exatamente no mesmo lugar que o Bernard fez, que é no Instituto Filippo de São Paulo, que é um serviço privado, mas que é uma referência mundial, assim, vem gente do mundo inteiro aprender lá essa parte mais de cirurgia nasal, rinologia, que é a parte funcional de nariz, e a cirurgia de base de crânio também, que a gente também faz. E aí eu fiz o fellow lá, acabei o fellow junto com a pandemia, né? Então, de repente, acabou o mundo e meu fellow acabou junto. E aí a gente saiu numa largada do mundo, né? E agora? Então a trajetória foi essa aí. Você é gaúcho, Gordino? Não, sou goiano, na verdade. Então, você ia falar, cara, telefone 51, fez tudo em Porto Alegre, mas ele não fala bá, não fala sim, né? Não fala tri. Aí eu fiquei, poxa vida, cara. Bom, ficou um negócio meio bagunçado, né? É goiano, aí às vezes sai um bá, uai, mistura tudo, não é um horror. Bá com uai fica bom, hein? Tá, Gordino, mas... E teve algum dia, assim, um momento de decisão que você falou, cara, é hoje? Alguma coisa que você passou, algum perrengue, algum dia que você falou, cara, agora vai, tem que ir ao consultório, não dá pra ficar aqui. Um clique. Alguns, né? Mas eu lembro muito de tinha um hospital aqui em São Paulo que quase o doutor Rino já atendeu, todo mundo vai saber de onde eu tô falando, que paga R$25 a consulta e sem retorno, né? Então retorno você não paga. E é um esquema meio de PS com ambulatório assim, quem chegar chegou, é atendido e tal, se atende de tudo, caos. E cara, um dia eu fiquei lá assim, atendi 6 retornos numa manhã, aí eu fiquei, caramba, cara, tô aqui desde as 7 da manhã, atendi 6 retornos, já são 1 da tarde, tô com fome, não ganhei R$1. Aí Pagando pra trabalhar. Pagando pra trabalhar, né? Eu não fui de bicicleta e ainda comprei um café na cantina, já era, velho. Então, paguei. E aí, a partir desse momento, eu me dei conta, assim, não, tem que mudar isso aqui, sabe? Não tem condição, preciso evoluir, né? E a partir daí que surgiu a ideia de começar a empreender. Quando você falou sobre isso, assim, e anunciou, não anunciou, né? A gente nunca anuncia, mas a gente sempre compartilha isso com pessoas que a gente confia e com pessoas que a gente conhece. E é muito comum o pessoal que a gente conversa falar que teve uma resistência disso, né? Uhum. Como é que foi isso para você? Como é que foi a receptividade dos seus colegas e dos seus pares quando você falou que ia montar um consultório? Na verdade, a gente fez isso meio na surdina ali, né? A gente não compartilhou com muita gente, porque muito em função do MCP, na verdade, né? Aí vem uma história prévia minha do MCP, que foi um divisor de águas na minha vida, logo depois desse período, assim, de atendendo muito, ganhando pouco e a qualidade de vida, assim, a gente fica desesperançoso com a vida, na verdade, você fica frustrado. Sim. A palavra é essa, sabe? Você se sente frustrado, assim, cara, mas é isso, né? Tipo... Enfim, e aí o MCP surgiu mais ou menos nesse período. E a comunicação na época era uma coisa muito que eu sentia assim, cara, estão falando comigo, pô, médico especialista, estudou pra caramba, eu consigo prestar um bom atendimento, tenho uma boa qualidade técnica, mas faltam ferramentas ali para valorizar esse trabalho. E o MCP falava muito essa língua e isso me fisgou muito, sabe? Então, eu entrei no MCP cedo, assim, antes mesmo de começar o consultório, eu fui mentorado do MCP, porque eu sabia que precisava de um arcabouço de conhecimento maior do que eu tinha na época, né? Porque o MCP, ele me dava aquela estrutura, assim, de entender coisas que eu não entendia, ter conhecimentos que eu não tinha e habilidades de começar a empreender mesmo, porque a gente, eu sempre fui muito realista, assim, cara, eu sou médico, eu nunca tive formação para ser empresário, né? E em última análise, você tem um consultório particular, é uma empresa, né? Sim. E uma das coisas que o MCP me abriu os olhos foi isso.
Então, eu já estava fazendo as mentorias antes de efetivamente alugar o espaço e tudo mais para justamente começar isso da forma certa. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, de fato, porque não só o MCP me forneceu as ferramentas, conhecimento, mas ele me forneceu uma comunidade, um grupo que é diferente, sabe? E esse grupo foi um grande divisor de águas, porque ali tinha gente tão maluca quanto eu que tomou a mesma ideia, que teve a mesma ideia, cara. Assim, os loucos que resolveram mudar, entendeu? Então, assim, no fim das contas, como eu já estava nessa pegada do MCP, eu acabei conversando muito pouco com outras pessoas que tem aquela mentalidade tradicional, ainda mais na otorrino, isso é muito forte, né? Na otorrino a gente tem sempre aquela coisa assim, não, impossível, o paciente nunca vai pagar, por todas as especialidades, depois que a gente vira mentor, a gente vê que é tudo igual. A gente vê que todo mundo acha que é diferente, mas é todo mundo igual. É tudo igual, né? Mas tem aquela, o paciente nunca vai pagar a consulta particular, o paciente aqui na minha cidade a Unimed domina, aqui é só convênio e por aí vai. Todas sempre as mesmas desculpas, eu também tinha essas desculpas que, no fim das contas, eram crenças. Verbalizaram tantas vezes, né? Eu não chamaria exatamente de desculpas, de fato são, mas não são mentiras, são realidades. De fato existe um domínio dos convênios, mas o que não enxerga é que existe um mercado para o consultório particular. São transponíveis, né? Exato. Claro. Exato, não é uma crença limitante, né, em última análise. Fora do MCP, nessa comunidade que você falou, você se sentia, assim, num oceano, a única pessoa ali, ou tinham pessoas, pelo menos próximas de você, que conseguiam falar a mesma língua? Ou você se sentia muito sozinho? Muito pouco, eu me sentia meio outsider, assim mesmo, sabe? Tipo, será que eu tô fazendo o caminho, indo pro caminho certo? Será que eu tô maluco, entendeu? Mas, fora as minhas sócias, né, que acabaram fazendo o MCP também, Starter, mentoria e tudo mais, não tinha muita gente, assim, fora do MCP com quem eu podia conversar sobre isso, sabe? Porque a gente vê que depois que você começa a adquirir essa bagagem do MCP, você não consegue mais conversar sobre gestão da mesma forma com o resto, sabe? A gente não consegue consumir produtos da mesma forma. Isso é muito interessante. A gente fica chato. A gente fica... Porque a gente sabe a importância de você oferecer um atendimento e quando a gente percebe que eles estão errando no básico e não é difícil. É difícil estruturar, mas quando você consegue fazer isso rodar, a gente não aceita um serviço ruim, né? E a gente consegue enxergar que os serviços são muito além do serviço prestado diretamente, né? O respeito pelas respostas na hora, o respeito pela disponibilidade, é entender que a pessoa que está do outro lado, e não só do outro lado do consultório, mas do lado de qualquer serviço, é um indivíduo que também é ocupado, que também tem os seus afazeres e que tem uma vida e que não vai parar a vida para fazer nada. E isso seja ir no médico, seja ir no dentista, seja ir no mecânico, seja qualquer serviço, a gente quer um serviço de qualidade. Porque a gente se esforça tanto para oferecer, né? Esse é um desafio e... É interessante, assim, esse ponto de vista, porque o que eu vejo, né? Primeiro que você realmente fica muito mais crítico com tudo que você consome, né? Você já começa a pensar na outra ponta de como que está estruturado os serviços que você começa a consumir. Isso é uma coisa... É aquela coisa, né? Vai acontecer, você vai ficar mais chato, mais exigente, etc. E tá tudo bem. Segundo, que isso, ao mesmo tempo que é um desafio no consultório, de estruturar esse atendimento do jeito que o paciente precisa, porque ninguém nunca ensinou a gente a parar para pensar na jornada do paciente, né? E mesmo a gente, às vezes, como paciente, a gente não tem esse nível de consciência antes de aprender efetivamente sobre isso. Então, estruturar essa jornada não é simples, requer uma análise profunda ali do que o seu paciente passa, onde ele vai, como que ele chega até você, o que ele faz depois de você, né? E é interessante, assim, essa construção, sabe? E é fundamental, né? É fundamental. Não tem como você querer cobrar alguma coisa do paciente se você não entrega um serviço que valha isso, né? É interessante porque, assim, parece ser um monstro, né? Parece ser um serviço, um trabalho enorme, e no começo realmente é um trabalho grande, mas muito mais porque
nós estamos perdidos naquele meio, é igual quando a gente entra na residência, né? Quando você chega e dá o seu primeiro dia de residência. É a novidade, né? Quando a gente lembra disso, eu lembro quando eu entrei no Hospital São Paulo pela primeira vez na minha vida, e foi na residência, eu falei, caraca, o que é isso? O tamanho disso daqui? Cara, o que eu vou fazer aqui? E olha que eu já tinha tempo de formado. Eu fiquei bastante tempo formado antes de entrar na residência. E mesmo assim foi um choque. E montar consultório é a mesma coisa. E depois que você entra na rotina, você percebe que tem muitas coisas que se tornam triviais, né? Mas que no começo pareciam monstros enormes. Mas sabe um ponto, cara, que eu acho bem legal disso? Porque no universo médico isso está começando, né? Então, o sarrafo é baixo. Se a gente fizer o que pra gente é básico já, né? Que a gente considera básico, mas, poxa, e quando a gente vai observar é básico, né? É responder uma mensagem, é gerar uma conexão, é ter um atendimento, ter um acolhimento adequado. Porra, atender no horário, cara. Atender no horário que a pessoa agendou. Ter um ponto de contato após, oferecer uma atenção para aquele paciente após a consulta, você vira a pessoa muito diferente. Sim. Sem aprender mais nada de medicina. Eu acho que a gente vem de um relacionamento hierárquico de médico-paciente há muitos anos, que é vertical. Desigual, vertical. Então, tudo bem, só esperei 1 hora. Tudo bem. Mas ok, ele me deu a receita certa, resolveu meu problema. Mas a gente não pensa em tudo, é incrível. A gente acha que a medicina é desconectada da realidade de um serviço. Mas não, tem que ser um serviço como outro qualquer, já falamos isso em outros episódios. Mas eu acho que é um ponto tão fundamental que vale a pena a gente reforçar. Essa relação desigual, eu acho que tem que acabar. A gente tem que entender que a gente está prestando um serviço e ele tem que ser da melhor forma possível, da forma mais efetiva possível. Eu sempre tenho essa filosofia, assim, né? Eu discuto com os mentorados a questão de produto, né? E para o médico é muito estranho falar em produto, a gente se sente mal. Na verdade, o médico... O pessoal torce o nariz. Torce o nariz quando você fala de produto, precificação, enfim, essas coisas. Ou você chama aquele potencial paciente de lead, por exemplo, parece que você tá cometendo uma heresia ali. Comercializando. Né? Mas assim, a filosofia que eu sempre discuto com os mentorados é, cara, a gente vende alguma coisa, entendeu? Se tá pingando dinheiro na sua conta de algum lugar, você vendeu alguma coisa. Você tem 2 opções. Ou você domina e controla aquilo que você está vendendo, o seu produto, o seu preço, e tem um certo domínio sobre isso, ou o mercado vai ditar para você o que você está vendendo, entendeu? E às vezes são suas horas por R$25, entende? Tem alguém por trás, né? Exatamente. Vendendo a sua hora. A sua hora. Então é melhor você vender a sua, né? Exato. O pessoal confunde muito esse processo de venda com questões éticas, mas a ética não está na venda. A ética está em você oferecer o que é melhor para aquela pessoa, independentemente do retorno financeiro que aquilo vai te dar. Exato. Eu jamais vou oferecer um tratamento que eu não tenha estudado, aprendido e visto que será eficaz para o meu paciente. Isso é ético. Isso. Agora, entender como oferecer para o meu paciente comprar o serviço que vai ajudar ele, não é um serviço que vai encher, é o serviço... Se eu acho que aquilo é só para me dar dinheiro, eu não deveria nem estar oferecendo. Exato. Eu tenho que oferecer o que eu acredito que vai ser eficaz. Não passa nem pela nossa cabeça. Exatamente. Exato. Pode passar pela cabeça de outras pessoas, mas não é isso que a gente acredita, né? Exato. Então, a questão é, aprender sobre venda é aprender a fazer o paciente entender da melhor forma que aquilo que você está oferecendo é a melhor solução para ele. Exato. Teve um caso interessante agora, há umas semanas atrás, eu fiz uma mentoria com uma pneumopediatra. Ela tem um tratamento muito interessante, assim, ela tem um tratamento que é com laser, que ela faz que, cara, melhora muito, assim, é uma coisa com evidência científica, funciona bem, e ela já dá um alívio imediato ali pra criança que tá com crise de asma, etc, né? E é um tratamento bom. E ela tinha medo de vender o tratamento. E qual que foi a conversa, assim, que a gente teve? Eu falei assim, mas por que você tem medo? Parece que eu tô empurrando, que eu tô vendendo e tudo mais. Como que a mudança de mentalidade é interessante, né? Eu falei pra ela, cara, mas olha, se você não vender esse laser para elas, pro seu paciente, você tá tirando dele a oportunidade de fazer o melhor, de ter um tratamento bom, de resolver na hora. Você vai deixar o seu paciente ficar mais dias doente, sendo que você pode resolver na hora o problema dele. Se ele não puder pagar, ok, tudo bem, mas assim, você tem que oferecer essa possibilidade para ele.
sabe? Então, às vezes a questão da venda, a gente vê como uma questão de soma zero, né, em que eu estou tirando o dinheiro do paciente, mas não é isso. Você está oferecendo aquilo que vai ser melhor para o paciente. Né? Então, seria até o antiético seria você não oferecer isso. Exato. Entendeu? Eu gosto sempre de exportar essas perguntas para pessoas que às vezes não são da área ou para... Então, às vezes eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho sobrinhos, né? Então, chego para minha irmã e falo, tá, viu, vem cá. Esses dias a minha sobrinha tava doente, super congestionada. Se eu soubesse que existe um tratamento que vai encurtar o tempo de doença dela em 1, 2 semanas, você pagaria? Porque a gente tem o costume de querer cuidar do dinheiro do paciente, você já percebeu? Exatamente. E fala, mas daqui 1 semana vai melhorar sozinho, eu não tenho por que oferecer nada. Cara, mas espera aí, E aí é uma situação do tipo, cara, baixa a bola, né? Eu fiz muito isso pra mim mesmo. Cara, deixa eu baixar minha bola aqui, porque eu não sou eu que defino com que a pessoa deve gastar o dinheiro dela. Eu tô subestimando a capacidade dela de decidir a importância do tempo na vida dela. Exato. Né? Então, cara, ó, e um pouco tempo atrás, chegou uma paciente pra mim que tinha um cargo muito alto numa empresa, tinha um cargo de diretoria, e ela corria muito e corria para aliviar transtorno de humor, tinha uma ansiedade que era bem controlada com exercício físico. E aí ela não tinha uma indicação absoluta de fazer uma infiltração. Ou seja, ela não tinha uma prova, ela melhoraria apenas com tratamento clínico, só que ia demorar mais. Eu ofereci para ela, olha, eu acho que para você não tem necessidade, porque é um quadro ainda não tão evidente. A literatura diz que nós podemos fazer ou não. Se a literatura dissesse que não, era não, acabou. Nem teria proposto. Exato. Existe a opção na literatura de se fazer, mas eu acho que para você não tem necessidade, porque isso vai encurtar em 1, 2 semanas o seu resultado, mas a gente vai alcançar esse mesmo resultado na física. Ela falou, não, tudo bem, eu vou fazer. Eu falei, tá, mas é 2 semanas? Sim. Em 2 semanas que eu não durmo bem e que eu não produzo bem no meu trabalho, meu prejuízo é muito maior. Olha só. Exatamente. Então, não é prejuízo financeiro, né? É prejuízo de capacidade funcional. E no caso dela, financeiro também. Com 2 semanas produzindo menos no trabalho, ela renderia menos financeiramente. Claro. E em última análise, uma das coisas que, novamente, que eu converso muito com os mentorados é isso, né? Deles entenderem que o consultório particular, beleza, você vai entregar o tratamento, a receita, a medicação, mas em última análise as pessoas pagam para você pelo ativo mais valioso que existe, que é tempo. Então, assim, se eu procuro um médico ou qualquer serviço que eu quero que ele seja rápido e eficiente, eu estou disposto a pagar mais por isso. Né? Porque a gente tem um concorrente que é gratuito, você tem um SUS, entendeu? Exato. Todo mundo tem acesso ao SUS. Por que as pessoas não vão no SUS? Porque é lento, porque tem todos os seus problemas. Porque não tem conexão, porque não tem confiança, porque as pessoas não acreditam que aquilo vai resolver. Exato. Então, assim, beleza, dá para resolver de graça, entendeu? Mas as pessoas estão dispostas a pagar. Exemplo excelente, são aplicativos de entrega. Você tem uma opção lá, você pode receber seu pedido em 50 minutos ou em 20. Você paga R$10 a mais para receber com meia hora a menos o seu pedido, entendeu? Então, assim, tempo é o ativo mais valioso do seu paciente e com certeza é a coisa mais importante que você pode entregar para ele. Então, acho que todo o tratamento passa por isso, sabe? De otimizar o tempo do paciente. Isso gera muito valor. E pensar na sua terapêutica e em como você pode fazer com que a jornada dele fique mais coesa e ele perca menos tempo. Exatamente. Seja em exame, seja em encaminhamento e por aí vai. Muita coisa está envolvida nisso, né? A gente não gosta de perder tempo mesmo. É muito precioso. Isso é... Guardiano, sua clínica já começou como Sinus? A gente já começou como Sinus. Cada um de nós, a gente trabalhava em locais distintos, né? Até em alguns consultórios que a gente aluga sala no mesmo lugar e tudo mais. E minhas sócias, elas foram colegas de fellow meu, né? Então, elas fazem exatamente a mesma sub-área que eu. Que era até uma discussão no início da clínica, assim, poxa, mas todo mundo subespecializado no mesmo negócio, né? Vai dar certo isso? Cara, dá, porque é nichar, né? Então, a gente tem um negócio que é extremamente nichado para pacientes que têm doenças nasais, né? E isso funciona bem, porque é o público que a gente vai dar o melhor resultado, é o que a gente sabe atender bem. Eu tenho sócios que vão operar comigo, que eu sei que tem o mesmo perfil de cirurgia que eu, que vai entregar o mesmo resultado, que vai ter o mesmo atendimento, então isso traz uma confiança danada, sabe?
Então a gente começou junto já, o consultório já começamos nós três desde o começo. Já começaram Legal. nichados. Começamos nichados. Tá, e talvez não, né? A gente sabe que não é um talvez, mas muito provavelmente esse é um dos maiores motivos por um break-even tão precoce Sim. no consultório, né? E coisa boa é muito bom falar, mas agora eu quero saber o seguinte: maiores erros que você cometeu, ou principais erros, ou erros mais graves do início do seu consultório? Bom, alguns. Eu acho que o que poderia ter sido o maior erro que a gente cometeu é a questão do tamanho da estrutura. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que está pensando em investir no espaço próprio tem que dimensionar muito bem. Então a gente já tinha aquela noção assim, cara, vamos começar pequeno, custo fixo mais baixo possível, e começar realmente pequeno para evitar aquela coisa assim de ser engolido pelos custos fixos enquanto a clínica não se paga. Acabou que a gente teve, né, um êxito de coisas andar mais rápido do que a gente esperava, mas a gente estava preparado ali para sustentar esse prejuízo por 2 anos, se fosse necessário. Tinha uma demanda reprimida também, provavelmente, da pandemia, né? Sim. Porque foi pós-pandemia, certo? Na verdade, não. A gente começou o consultório, ele tem um ano, quase um ano, um pouco mais de 1 ano e meio agora. Então foi Um pouco depois, né? um pouco depois. E aí, um erro que a gente cometeu inicialmente foi no marketing. Isso, como todo médico... Tá, eu já tava a perguntar aqui, falou, cara, mas isso não é um erro, onde que tá o erro? Não, o erro marketing clássico, todo mundo comete. Qual foi o nosso erro? Centralizar a inteligência de marketing numa empresa grande, reconhecida, aquela coisa toda que todo médico cai nessa lábia, né, no início do consultório. Paga 2 contos por mês e a gente vai deixar tudo pronto para você e os pacientes vão chegar. A gente vai fazer ads, Instagram, você não precisa gravar nada, faz tudo aí, sucesso, deu problema, não funcionou, foi uma porcaria. A gente percebeu que o que funciona melhor, pelo menos pra gente, foi segmentar as coisas. Então eu tenho um bom gestor de tráfego, eu tenho um bom cara que faz as artes, eu tenho uma boa produtora de vídeos e principalmente o controle muito estreito assim desse funil, né? Então, quando o paciente entra em contato, eu tenho planilhado tudo, de onde esse cara veio, quem indicou, se ele veio do Instagram, se ele veio do Facebook, qual foi a jornada que ele fez lá dentro da clínica, isso é fundamental. Mas isso do marketing foi um erro, custou caro na época, né? E também queria investir em coisa muito mirabolante. Os caras queriam empurrar um site de R$8.000, tipo, até hoje a gente tem uma landing page que foi feita no MCP e funciona muito bem, obrigado pela conversão, sabe? Então, tem umas maluquices assim que a gente cai no começo, sabe? Sim, mas aí deixa eu te perguntar, talvez quem esteja nos ouvindo pense, cara, mas se eu segmentar tudo, não vai ficar muito mais caro? Não vou gastar muito mais? Vai, mas vai ter retorno. Esse é o ponto. O que importa não é o processo, né? O que importa não é o gasto, né? O que importa é o ROI, né? É o ROI. Esse ROI faz parte do nosso dia a dia, né? Então, tudo que a gente faz no consultório, a gente faz pensando no benefício do paciente, mas também no ROI que isso vai ter. São uma aspas aqui. ROI é Return of Investment, então é quanto que retorna para aquilo que você gasta, né? Então, para cada real gasto, quantos reais retornar? Desculpa. Não, exatamente. Que tá, é o que eu falo, a gente vai entrando nesse mundo e a coisa fica meio... Cuida. Um horror. Enfim, e então a questão de ter estruturas separadas pra gente foi bom, no fim das contas, porque a gente tem equipes mais eficientes trabalhando em cada coisa de forma separada. E, assim, é parecido com a medicina, né? Tipo, aquela coisa assim de o especialista que acaba fazendo muita coisa, às vezes não vai ser o mais eficiente para resolver um problema muito específico, sabe? Então, pra gente, funcionou bem agora tá funcionando super bem esse sistema. E o que você diria para aquele... Às vezes o aluno que tá assistindo a gente fala, poxa, mas eu tô saindo da residência agora, eu não tenho como pagar 1.000 e tanto pro Google, 2.000 e tanto pro cara do Instagram, mas... Tem alguma dica para esse aluno ou para esse médico que talvez não tenha tanto caixa para ficar investindo em diversificação de estratégias de captação? Além de fazer o MCP, que é o melhor investimento. Não, mas assim, eu falo brincando do MCP, mas um pouco é verdade, assim, porque eu acho que antes de gastar com as coisas, você tem que conhecer aquilo que você está investindo.
Então, por exemplo, eu vejo muito caso de mentorados e até amigos, às vezes, que vêm conversar comigo, de gente que está sendo enrolado pelo gestor de tráfego, gente que está sendo enrolado pelo cara do Instagram, etc. Porque tem muito profissional ruim nessas áreas, a gente sabe Em disso. todo lugar, né? Inclusive na nossa, né? E eles se Especialmente. vendem bem, né? E eles se vendem bem. Eles aprenderam a tática de se vender e alguém caiu. E assim como o paciente que cai na lábia do cinto brega, a gente cai na lábia do cara ruim também, né, de marketing. Então, conhecimento liberta. Então, a primeira coisa que você tem que ter, na minha opinião, é conhecimento. Então, saber o básico das coisas. Não precisa ser um excelente gestor de tráfego, mas saber o básico de como funciona o Google, o básico de como funciona o Instagram, o básico de tudo. E às vezes, até eu acho até interessante, se você vai começar pequeno, cara, começa você mesmo fazer, não é tão difícil essas coisas, não. Turbinar post, é só clicar Turbina ali, né? post, sabe? Monta uma conta no Google Ads, vê um vídeo, 1 hora assistindo um vídeo no YouTube, você já consegue desenrolar um começo de campanha. Não tem tanto mistério, sabe? Claro, se você quer fazer uma coisa num nível mais alto, ou delegar isso não ser mais problema seu, beleza, você vai ter que pagar alguém bom. Mas para começar, e é super bom assim, sabe? Hoje a gente vai discutir com o gestor, você tendo essa bagagem de já ter feito a sua campanha, já ter feito seu anúncio, você conhece todas aquelas siglas, aqueles Cs todos do Google, fica muito mais simples, sabe? Então minha dica seria assim, começar a estudar, é o primeiro passo. Já até desarma o gestor de tráfego. Opa, peraí, esse cara é diferente, esse cara sabe. Bater cabeça é bom, cara. Você aprende. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei de um meme que fez sucesso no Instagram um tempo atrás, que era do mecânico que tava mexendo no carro aqui, daí eu falava assim, acho que a gente vai ter que olhar vela e cabo de vela. Daí o cara fala, ih, não sei nem o que é isso. Daí o mecânico abre o sorriso do tipo, eu fiquei milionário agora. Deixa comigo. Se você não sabe o básico, a gente não precisa saber, eu entendo que às vezes a pessoa não quer aprender a fazer, tudo bem, mas você tem que aprender a avaliar. Pelo menos. Né? Você tem que pelo menos aprender a olhar resultado. Delargar tudo, não dá. Isso vale para tudo assim na empresa, né? Então, assim, para quem começa também. sozinho, exatamente. Você vai ter que saber um pouco sobre contabilidade, vai ter que saber um pouco sobre CLT, você vai contratar funcionários, vai ter que saber sobre marketing, vai ter que saber sobre vendas. Então, é tudo isso que assusta muito o médico no começo, né? Sim. O cara fala assim, cara, quanta coisa eu tenho que aprender, mas olha só, cara, você fez 6 anos de faculdade, você aprendeu um monte de coisa na residência, não é possível que você não consegue aprender esse básico, entendeu? Cara, você aprendeu quantos ATPs são gerados por mol de glicose na via. Exatamente, o cara sobreviveu à bioquímica, velho. Então, Não é cara, possível, YouTube hoje cara. salva demais, né? Tá tudo ali. O ChatGPT tá aí. Então tem muita coisa que a gente consegue aprender sozinho. Do it yourself. Exato. Eu acho maravilhoso, porque aí a gente consegue realmente cobrar e respeitar as outras pessoas. Né? Exato. Mas aí é um ponto que eu acho interessante da mentoria também, que para mim foi divisor de águas, de justamente direcionar esse estudo, né? Falar assim, até que ponto vale a pena estudar, ter alguém que olha para o seu case ali e fala assim, cara, eu acho que, poxa, vai para cá um pouquinho, sabe? Enxerga coisas que você não tá vendo. E isso é o resto da vida. A gente discute muito entre os mentores nossas próprias situações. Então, ter gente com quem conversar é fundamental também, sabe? É muito bom. E tem gente tem gente dentro também que consegue crescer junto, isso é muito bom. De preferência, a gente com um perfil um pouquinho diferente, né? Porque se junta todo mundo muito igual, às vezes nem sempre dá muito certo. Eu ia perguntar o que você queria ver diferente, mas eu acho que isso já ficou bem claro já na primeira pergunta. E assim, Gordiano, o seu consultório é muito bem localizado aqui, né? Você tá na Vila Olímpia, um lugar muito bom, um local nobre que cabe alguém com a estrutura que vocês tiveram, e a prova disso é o resultado que vocês vêm colhendo desde então. Mas como é que foi isso? Como que você decidiu o local? Como que você pensou nessa estrutura inicial? Tudo no consultório, na concepção dele e na jornada do seu paciente, tudo tem que ser intencional. Então, acho que o primeiro ponto é isso, assim, não fazer as coisas a esmo, né? Então, vou pegar a localização X porque é próximo de casa. Será? Entendeu? Pode ser que seja uma boa, mas assim... Pode ser que seja melhor mudar a casa, né? Por que você vai fazer isso mesmo? Entende? Então, assim, a localização, ela veio depois da primeira etapa, que é o que todo mundo tem preguiça de fazer, todos os mentorados têm preguiça de fazer, que é estabelecer a persona.
Então a gente começou a estabelecer na persona, bom, quem que é o cara que a gente quer? A gente quer, em última análise, o paciente que ele é geralmente o paciente de rinologia cirúrgica, ele é um paciente jovem, né, entre ali seus 25, no máximo 50, 60 anos, né? Ele é de ambos os sexos. O que a gente faz, e aí é uma coisa que é interessante, eu preciso que o paciente, assim, o meu melhor cliente não é o paciente 100% particular, não é o cara que não tem convênio, é o cara que tem um bom convênio e ele quer uma consulta diferenciada do que o seguro, o convênio vai oferecer. E onde é que está essa população? Bom, em São Paulo, eixo Faria Lima, não tem muita dúvida a respeito disso. A gente mirou numa persona com um ticket mais alto, né, com essa disponibilidade, com um convênio que tem um ticket, com uma possibilidade que tem essa possibilidade de gastar mais, que tem um hábito de consumo já, e é uma população que já é mais habituada a consumir serviços mais premium de saúde. Então, ele é mais exigente, isso por um lado é mais difícil. Por outro lado, você tem um paciente que ele tem menos objeção a preço, né? Então, ele é mais fácil de trabalhar, porque ele já entende a diferença de um atendimento particular do atendimento que ele vai ter pelos meios tradicionais do convênio. Até porque para ele vai sair muito mais caro perder uma manhã inteira para ir numa consulta do que ir contigo na consulta agendada e que vai durar o tempo e começar na hora que ele planejou e terminar na hora que ele planejou. Ele vai conseguir produzir, porque são muitas vezes C-levels de empresas, são indivíduos que a hora deles é muito cara. Vale muito mais do que do que a maioria dos médicos por aí, né? Mas isso é super comum, eu já tive paciente que ele optou por fazer a cirurgia 100% particular, falou assim, vou pagar o hospital, vou pagar tudo que tiver que pagar, porque eu não posso ficar esperando o convênio aprovar, entendeu? Então, essas pessoas são desse jeito, sabe? O tempo delas vale muito. E quanto tempo você demorou, só para exemplificar para o pessoal, é que você, acho que, junto com as suas colegas, definiu esse público-alvo, mas quanto tempo demorou? Foi algo rápido? Vocês já estavam com isso na cabeça ou foi um processo? É um processo e ele é longo, tá? Ele, mesmo ao longo do desenvolvimento do consultório, você vai afunilando isso, né? Todo mundo passa por isso, assim, quero atender todo mundo. Aí depois você vê assim, não, esse cara não é exatamente meu cliente ideal. E aí você vai podando e vai tendo aquele perfil mais específico. No começo é muito difícil pensar nisso, né? Mas é uma coisa que a gente já começou com essa ideia de localização, mas assim, ele vai mudando, assim, você vai refinando esse cliente, você vai conseguindo enxergar esse paciente melhor. E é interessante porque durante o processo, durante a operação do consultório, você estrutura isso melhor também, porque você começa a ver o perfil de paciente que converte melhor. Então, qual que é o paciente que fecha a cirurgia, que tem pouca objeção, que ele, né, evolui bem no tratamento, você começa a sentir esse perfil também, e isso afunila ainda mais a sua persona. Cara, isso é muito importante, porque as pessoas acham que da noite pro dia a gente vai definir um público-alvo e nunca mais vai mudar, sabe? É isso. Agora eu só vou falar para essas pessoas. Não é isso, né? Não é isso. E a gente, às vezes, faz testes aí, dependendo de cada nicho. Vou comunicar para essa persona aqui, vou tentar com essa, qual que dá mais certo? Que acho que é um pouco do que vocês fizeram, né? E aí você vai, aos poucos, afastando para afunilar ainda mais. É um processo. Como tudo, né? No consultório e na vida. Exatamente. Então, é o aperfeiçoamento sempre assim, né? Então, você sempre vai ali meses e talvez mais de ano, né? E aí, voltando na questão do consultório, da estrutura, né? Tudo tem que ser intencional. Então, assim, a coloração é intencional, o local vai ter quantas poltronas, você quer uma sala de espera grande, com muito paciente, você quer uma sala de espera pequena, onde caibam poucas pessoas, dá uma sensação de exclusividade, qual café você vai servir, enfim, papelaria, tudo... O cheiro, tudo, aroma. Tudo faz parte, sim, da percepção que o paciente vai ter. Claro, isso é um pouco mais avançado, mas no começo você já tem que ter isso mais definido, assim, qual que é a experiência que você quer proporcionar. Boa, mas... Juliano, voltando sobre persona, eu queria que você desse uma dica, então, para o pessoal que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, que às vezes está no plantão, está passando perrengue, está cansado e fica, cara, como que eu vou fazer para definir minha persona? O que é persona? Como que eu faço isso? Por onde eu começo para decidir a minha persona? Você tem alguma dica? É simples, na verdade, né? A persona é, primeiro de tudo, quem que você quer atender?
né? Então, por exemplo, cara, sou pediatra, legal, você já começa dali, né? Sua persona São são... crianças. Aí que tá o pulo do gato, são pais, né? Você vende para os pais, entendeu? Isso é uma verdade, né? Sua comunicação será para os Para pais, os né? pais, exatamente. Então, assim, tudo começa por ali, né? Então, beleza. Qual que é o seu ticket, né? Qual que é a sua ambição de cobrar? Quero ter uma consulta um pouco mais barata? Beleza. Então, não adianta você fazer uma coisa extremamente... Eu tenho pavor desse termo do high ticket ali, mas é péssimo, mas eu não sei. Enfim, um paciente com ticket mais alto, não adianta você ter um consultório cheio de mármore, dourado e tudo mais, sendo que você quer atender pessoas que têm uma classe social BC. Da mesma forma, o contrário não funciona. Fala assim, não, eu quero atender pacientes C-level que consomem coisas de luxo, que o cara vai no Iguatemi dia sim, dia não. E, cara, você não tem você tem um ambiente muito simples, não se comunica. Então, se você tem que se comunicar com aquele paciente que você quer atender, né? E, claro, geralmente para quem já começou a carreira, já começou a trabalhar, a gente já tem mais ou menos... Tem gente que não gosta de trabalhar com classe A, tem gente que prefere nichar mais por um perfil, tem gente, enfim, tem de tudo um pouco, E né? o pessoal acha que essa comunicação intencional é só para classe A e não é verdade, né? Claro que não. Tem muito espaço em todos os locais e tem muita gente se posicionando muito bem. Poxa, e se você se posiciona para a classe que você quer atender, com a precificação certa, com tudo, e você consegue oferecer um atendimento com uma secretária bem treinada, com uma escuta de qualidade, oferecendo conexão, oferecendo uma sensação de segurança, você fica tão dispar do restante, de quem está do seu lado, que você cresce numa velocidade astronômica, né? Esse feijão com arroz do produto, cara, ele é o mesmo para todo mundo, entendeu? Então, assim, tem um tempo de consulta adequado, tem um tempo de resposta rápido no WhatsApp, tem estruturado os pontos de contato pós-consulta, isso é de graça, sabe? De graça, assim, né? Claro, você paga a secretária, tudo, mas fazer e não fazer é o mesmo custo, entendeu? Sim. Então, é o básico, né? Um divisor de águas, assim, por exemplo, no atendimento ou na gestão da clínica de vocês, qual que você entende que foi? Você percebe algo, um ponto que, cara, aqui foi um ponto de virada ali, algo importante da estrutura? Ou não, foi o básico bem feito e ponto? Não, o básico bem feito, mas sabe que com o tempo você vai estruturando melhor esse básico, ele tende a ir expandindo, né? Ele não fica básico por muito tempo. Dois pontos, assim, que eu acho, né? Um deles a gente sempre fez assim, mas a gente começou a fazer mais intencionalmente e com melhor qualidade, é o pós-consulta, que é um diferencial enorme. Muito paciente dá esse retorno a respeito do pós-consulta. Assim, cara, nunca vi isso. Então, o paciente recebe ali depois um material explicativo, falando tudo que ele tem, como a gente grava os nossos exames, ele tem todo o exame físico dele documentado, e até pra gente isso é útil também. E outro ponto é... o mapeamento da jornada do paciente bem detalhado, porque conforme a clínica foi funcionando, a gente começou a ver pontos de gargalo. Por exemplo, a gente depende muito de exames de imagem, tomografia especificamente, e a gente via que os pacientes se perdiam. A gente falou assim, cara, e isso é mapear. Então, assim, eu atendi o fulano, pedi uma tomografia para ele. Cadê o cara? Sumiu. Ninguém sabe cadê, porque ele pegou o papel, falou assim, depois eu marco. E tá esperando para marcar até hoje. Então, o que acontece? Beleza, como é que a gente pode resolver isso? Beleza, vamos fazer uma parceria com o laboratório, que minha secretária manda o contato desse paciente, fala assim, olha, você vai marcar pelo WhatsApp com um concierge nosso. Beleza, a gente tem um concierge, vai lá, faz o agendamento da consulta, do exame desse paciente, ele não se perde, sabe? Ter pontos de contato, saber, o paciente fez a tomografia, beleza, a secretária vai mandar a mensagem para ele, falar, volta, né? Vamos dar seguimento no seu tratamento, porque é isso, assim, a gente mesmo começa um monte de coisa e abandona no meio, né? Então, se a gente não fizer isso pelo paciente, é por aí, assim. Então, mapear a jornada é fundamental. Esse é um ponto interessante, porque eu vejo que alguns alunos acabam criando uma resistência, né? Do tipo, mas se eu fizer isso, isso vai configurar alguma coisa antiética. Não, antiético é você lucrar com isso, né? Você oferecer isso como uma solução para o seu paciente
É algo sensacional. Poxa, e você não está obrigando o paciente a fazer nada, né? Você só está oferecendo uma solução maior para ele, né? E a gente faz, assim, a gente orienta alguns locais e fica em cima. E lógico, a questão, e esse é um ponto, eu acho que esse é um ponto bem interessante para a gente deixar claro. A questão ética está... Por quê? Qual é o motivo pelo qual eu estou fazendo isso? Eu estou oferecendo uma solução melhor ou eu estou querendo lucrar por trás disso? Então, cara, oferecer esse serviço vai fazer o seu paciente ficar mais satisfeito com o serviço, ficar mais feliz contigo, a conversão cirúrgica dele é muito maior e a taxa de indicação também. Esse dia eu estava falando com uma aluna e ela falou, olha, sabe o que eu vejo? Que os meus pacientes querem uma babá. Querem alguém para lembrar ele de marcar a consulta, querem alguém para lembrar ele de voltar. Ele não quer ter que ficar decidindo isso. Então, se eu ajudo ele nesse caminho, e lembro, converte muito mais. A gente quer isso, né? A gente quer isso, exatamente. A gente quer resolver os nossos problemas. Mas aí que tá, às vezes a gente sai da residência muito calejado. Né? E vocês que fizeram residência assim pública, vocês sabem como é que é. A gente sabe, eu não sou babado do paciente, ele tem que resolver, tem que ser do interesse dele. A gente sai com essas Dá na mão coisas. E ele resolve. Ele que se vire. Não, é do interesse dele, ele que tá doente, ele que tem que ir atrás. Beleza, assim, sabe? É uma forma de pensar. Mas assim, você quer gerar valor pro paciente, entendeu? E pensa você mesmo, eu sempre me coloco assim nessa posição, né, cara? Quantas vezes, assim, eu mando mensagem pro lugar, não me responde, dali 2, 3 horas eu já até esqueci, entendeu? Eu já nem vou resolver isso mais. Então, é diferente, né? Quantas vezes a gente paga para ter o problema resolvido mais rápido, né? Sim, eu tive que fazer exame recentemente e sofri na pele mesmo. Você vê como a experiência na média é ruim, né, cara? É um negócio impressionante, assim. E não é só do serviço médico, né? São muitos os serviços. Sabe o que eu vejo? Que serviços que historicamente são mais calejados disso acabam se destacando por uma questão mais histórica. E quando eu vou para a saúde, eu gosto de olhar para o lado e sabe quem eu vejo que está muito melhor que a gente nessa estruturação? O pessoal do odonto. Sim, eles já entenderam isso. Eu estou falando de odonto que cuida de dente, tá? Não estou falando de... E eles estão muito melhores. Eles têm uma estrutura, no geral, muito mais bem feita. Eles têm Eles já viraram essa chave, eles entendem isso. E eles também cuidam de saúde. A saúde dentária é muito importante. E eles, cara, se você vai numa clínica odontológica bem estruturada e você faz ali a sua profilaxia, né, a limpeza que a gente chama, e a recomendação é você voltar em 6 meses, muitas delas com 6 meses vão te mandar mensagem. Oi, tudo bem? Faz 6 meses a sua última profilaxia. Se você quiser agendar, não tá te obrigando. Caraca, cara. É verdade, eu tenho que fazer, cara. Exatamente. É saúde, né? E a odonto, ela já viveu o ciclo que a gente está vivendo na medicina agora, né? Então, já é uma área que já saturou, já encheu de gente no mercado. Então, assim, eles já aprenderam pela dor que eles têm que se diferenciar na prestação de serviço. Não é só fazer a limpeza do dente mais, entendeu? É como você presta esse serviço, como que você vende isso, com o que você embala toda essa experiência, né? E a medicina agora é a nossa vez de viver isso. Os mal-intencionados chegaram lá antes, agora a gente está lidando com isso. E para quem acha que não tem, né? Porque eu vejo muita gente totalmente... não tem mais jeito, né? O fim do mundo chegou e não tem mais o que fazer. Olha para o lado. Existem profissionais, existem dentistas que fazem uma boa odontologia e que têm faturamentos muito bons. Assim como na medicina, assim como em qualquer área. Sempre vai ter espaço para quem é bom. E ser bom não é só ser tecnicamente bom, né? Ser bom é resolver. Ser bom é fazer com que a jornada do paciente do problema até a solução seja a mais fluida possível, né? Exatamente. Perfeito. Gordiano, mas olha só, você tá no otorrino, cara. Otorrino tem uma galera falando que é convênio, que só se opera em convênio, que só faz cirurgia no convênio. E aí? O que você tem a dizer? Pois esse foi um dos nossos maiores medos, né? De começar o consultório 100% no particular.
Começo de conversa, né? Pelo menos a nível de São Paulo, atualmente, você não credencia mais um consultório no convênio. Os convênios, eles estão no movimento de verticalização, todos. Então, assim, vou abrir meu consultório para colocar convênio. Provavelmente não vai conseguir. Nem se quisesse. Nem se quisesse, né? Pelo menos os bons, né? Assim, convênios suspeitos, assim, até surgem opções e tal, mas convênios não se paga. bons é uma frase que eu fico, às vezes, me questionando. Mas tudo bem. Mas assim, aqueles que têm a possibilidade de pagar alguma coisa, né? E aí acontece o seguinte, sim, as pessoas têm umas situações interessantes, né? Tem uma paciente que foi uma vez, isso quando eu atendia convênio, que foi levar o filho dela, que, enfim, passou com um otorrino, outro colega, e falou, nossa, ele cobrou uma fortuna para operar meu filho e tal, e aí eu vim com você porque você tá aqui atendendo no convênio, né? Toda semana era essa humilhação, eu falei assim, nossa, passei com um cara que era muito bom, mas, cara... Eu passei com um cara muito bom, mas ele era cara, então vai você cara, mesmo. então você tá aqui, vamos lá, sabe? Eu acredito em você. Puta, cara, dói, viu? Você fica assim, legal, hein? Bom pra ele, né? Sempre tinha essa. E eu, não, beleza, me mostrou o orçamento lá, a cirurgia, acho que uns 10 mil reais, mais ou menos, alguma coisa assim, nada, né, de outro mundo pensando em cirurgia. E, cara, a bolsa da paciente valia pelo menos uns 20 mil ali, sabe? Então, assim, você fica assim, cara, mas as pessoas gastam, né, com outras coisas e não querem pagar a cirurgia. Ok, essa é uma clássica da galera. Não, o paciente gasta com salão, gasta com sei lá o quê, mas ele não quer gastar com saúde. Claro, porque assim, qual que é a percepção de valor que você está entregando nisso? Assim, será que essa mãe tinha noção de toda a responsabilidade, risco, da confiança que ela tem que ter no médico, que não é um procedimento simples? Provavelmente não. Sabe? Então, essa questão da cirurgia, ela passa muito mais por nós como cirurgiões desenvolvermos o nível de consciência desse paciente, dele entender de, olha, beleza, você consegue resolver seu problema até de graça no SUS, você consegue resolver semi de graça no convênio, mas assim, é sua saúde. Se você complicar, pode acontecer isso, vai ficar tanto tempo internado, pode ter esse tipo de sequela, etc, etc, etc. Você acha que vale a pena correr esse risco, entendeu? Quanto que vale, assim, a sua saúde? E isso, muitas vezes, não passa pela cabeça das pessoas, entende? Então, nosso papel é justamente, assim, elevar o nível de consciência do paciente para ele entender o valor daquilo que a gente oferece. Então, sim, o paciente opera particular a partir do momento que ele entende o valor daquilo. Um exemplo muito comum que, antes da gente ter a clínica, que volta e meia surgiam os pacientes particulares para operar, era de indicação. Então, assim, a pessoa, eu operei um amiguinho da escola, vem lá a outra mãe e fala, nossa, doutor, falaram tão bem de você e tal, senti tanta confiança no que a minha amiga falou e tal, que eu faço questão de fazer com você. E é isso, sabe? Então, assim, é elevar o nível de consciência a respeito da cirurgia, é o pulo do gato para converter. Paga? Claro que paga, cara. Você vai comprar, sei lá, por exemplo, a gente, poucos anos atrás, a gente foi mobiliar um apartamento. Cara, é um horror você mobiliar qualquer coisa, entendeu? O preço de obra é surreal. Então, assim, você vai pagar uma marcenaria, você vai comprar um sofá, você vai comprar uma geladeira, você não vai gastar menos de 4 dígitos para nenhuma dessas coisas. Então, até que ponto a cirurgia é cara, entendeu? Caro né, em relação a quê? E a gente tá falando uma coisa é saúde, outra coisa é mobiliar a sua casa. O negócio, às vezes, vai ser importante para você colocar coisas em cima dela, né? Então, realmente é muito discrepante, mas a gente nunca teve essa cultura de discutir sobre isso. Exato. Eu acho que cria-se cada vez mais consciência também no público da diferença que existe de qualidade de atendimento quando você consegue dedicar mais para aquele atendimento. Perfeito. E eu não estou falando de qualidade técnica, porque a gente tem muito colega muito bom que está em convênio, que está no SUS. Eu tenho preceptor do meu tempo de residência, que é cara que eu admiro muito e que o meu sonho é um dia chegar a entender uma fração daquela articulação, daquela estrutura que ele demonstra e que ele ensina. E às vezes eu vejo que o paciente poderia ir, e alguns deles inclusive atendem convênio, inclusive, e às vezes o paciente prefere ir com a gente
Não é pela questão técnica apenas, até porque a grande maioria dos indivíduos tem patologias comuns. Os diagnósticos vão ser os mesmos. Os diagnósticos vão ser os mesmos. A questão é a confiança que você passa, é o que você oferece extra a isso, né? Uhum. Na verdade, assim, a cirurgia particular, ela fica muito clara na cabeça do paciente se você presta um bom atendimento inicial, entendeu? O que eu acho que faz mais o paciente fechar a cirurgia do que qualquer coisa com um cirurgião... Porque, assim, todo mundo sabe que ele tem opção de fazer em outro lugar, né? Então, assim, o paciente sabe. Mas o que diferencia mesmo é confiança. Então, assim, você gastou tempo com esse paciente no consultório, você explicou como que é a jornada, ele tem clareza do que vai acontecer, do que pode acontecer e do seu diferencial técnico. Então, a partir do momento que essas coisas ficam claras para o paciente, que ele fala assim, nossa, realmente é diferente fazer aqui, minha jornada vai ser melhor, cara, é uma decisão óbvia para ele, sabe? Então... é isso, assim, é questão de elevar o nível de consciência do paciente. Perfeito. Cara, acho que esse aprendizado é um aprendizado muito importante. A gente está chegando já no bloco final aqui, pertinho do fim do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. Eu queria fazer uma pergunta interessante, que é assim... Eu acho que isso ficou muito claro, mas eu quero isso expresso agora em palavras, né? Qual que é a primeira impressão que você busca passar para quem chega no seu consultório particular? Ótima pergunta. A primeira impressão que a gente quer passar é de acolhimento, sabe? Então, assim, de chegar lá e sentir, falar, nossa, me sinto bem aqui. Assim como a gente se sente também no nosso consultório, a gente tem que se sentir bem onde a gente está atendendo, e o paciente também tem que sentir essa energia diferente, e isso é interessante, porque na verdade esse processo ele não começa quando o paciente pisa no consultório, ele começa quando ou ele começa a consumir o conteúdo em rede social, quando ele manda mensagem, esse funil ele começa muito antes. Então, quando esse funil antes ele tem que ser uma extensão do que acontece na clínica e o contrário também. Então, a jornada toda ela tem que ser cadenciada. Então, do começo, a gente já tenta gerar um encantamento pelo atendimento. A gente preza um atendimento diferenciado no WhatsApp, a secretária tem todo um treinamento específico para fazer isso. Quando o paciente chega lá... Não é só Ctrl+C, Ctrl+V no script que estava pronto? Exatamente. E aí ele chega lá, ele vê que assim, nossa, é isso mesmo que parecia, né? E ele passa com você e fala, nossa, a consulta é impressionante, nunca tive essa experiência. A venda da cirurgia, se tiver indicado, vai ser consequência disso. Legal. E diante dessa estrutura toda que você tem agora, cara, quais são os desafios daqui para frente? Você vê? Cara, os desafios principais, principalmente a questão de escala, isso é uma coisa que pesa pra gente, né? Porque chega num ponto, assim, que você tem que começar a pensar realmente, assim, para onde vai isso, né? Então, os desafios, eles vão sendo vencidos. Beleza, a gente tem o desafio de montar a clínica, tem o desafio dela sobreviver. Ok, é possível operar particular, claro que quando a gente começou, a gente também não tinha certeza de que é possível, agora a gente sabe que é, né? Então, os próximos passos como é que a gente pode gerar mais valor para esse paciente, né? Então, a gente estuda várias coisas, de começar a colocar mais exames complementares, outros tratamentos, etc. Mas isso tudo passa pela questão do ROI novamente, né? Então, a gente tem que estudar o custo, como é que isso vai funcionar, qual que é o quanto a gente indica essas coisas. Então, esses são os desafios, assim, de começar a pensar em ganho de escala também. Eu acho que o desafio né? Isso tem que ser bom, isso tem que fazer sentido para o meu paciente, isso tem que agregar para o meu paciente e isso tem que fazer sentido para mim, né? Claro. Então, é todo esse conjunto, né? Aumentar esse ecossistema, né? Fazer com que ele funcione melhor e seja mais efetivo ainda. Exatamente. Vamos para um bate-bola final aqui? Vamos lá. Como é que você equilibra a sua vida pessoal com o consultório? Não equilibra, na verdade, né? Todo mundo fala isso e é verdade, a gente vê que você oscila ali, né? Eu acho que o pulo do gato principal primeiro, ter isso bem claro em casa, né? Conversar com, olha, né? Às vezes vai ter fases que vai estar um pouco mais caótico a coisa lá, vai me demandar mais, às vezes isso é uma grande vantagem, assim, de ter sócios que são alinhados
é poder compartilhar um pouco, às vezes as coisas estão mais complicadas pessoalmente, você pode delegar um pouquinho ali da clínica também, sair um pouco mais, mas o segredo eu acho que é ter muita clareza, assim, e diálogo com todo mundo, tanto com o sócio quanto com quem compartilha a casa com você, pra às vezes ter aquela abertura de falar assim, cara, eu acho que você tá muito estressado em casa, ou tá muito estressado com a clínica, ter esse apoio é fundamental. E se você tivesse que resumir o seu consultório em uma palavra, que palavra seria? Orgulho. É muito bom, cara. É muito massa, Coisa velho. boa. É muito legal. Quando você inaugura, vocês já passaram por essa sensação? Você pisa ali e fala assim, caraca, velho, vai começar mesmo, né? É um misto de sensação, assim, de orgulho, de, assim, vai dar bom, Medo. com medo, assim, de não sei o que vai acontecer. E ver a coisa andando, assim, e os pacientes indo e tendo depoimentos e ver que o que você criou é uma coisa de verdade, sabe? É uma coisa assim Isso que é saiu da muito sua bom. cabeça. E existe a Clínica Sinos, existe o INSPER, existe o seu consultório também, Felipe. Você olha assim, isso existindo é muito legal, sabe? Você vê que você criou alguma coisa, é muito bom. Você fez obra? Claro. Cara, você vê aquela obra, tem todos os perrengues de obra, todo o estresse, mas não é esse o foco agora. Mas você vê o negócio surgindo, você vê o papel de parede sendo colocado, você vê quando coloca os móveis, vai dando um misto de sensações, assim, uma alegria que é impressionante. É muito louco, assim, e mesmo depois que passa o perrengue da obra, você ri, né, com o pessoal, fala assim, cara, lembra quando estourou o cano lá, inundou e, puxa vida, caos e tal. Mas quando estourou... Mas no dia, meu amigo, você... Nem fala isso porque eu vou entrar em obra de apartamento agora. Pois Ave Maria. então, assim, já dou 2 dicas pra obra, tá? Na verdade, a principal, se você terminar a obra amigo do engenheiro, do arquiteto e do marceneiro, você gastou mais do que devia. Dizem que obra, ou você sai muito amigo da pessoa, ou você sai odiando a pessoa, não tem meio termo, né? Odiando, mas vamos lá, uma última pergunta. Se você pudesse deixar uma dica, então, baseada em tudo isso que a gente conversou aqui, para quem tá começando agora no consultório, cara, que dica seria essa? Para quem tá começando, eu diria, comece pequeno. Eu acho que é o mais importante. Nesse começo, é sobreviver e aprender com os erros. Então, quanto menos custarem seus erros, melhor. E vão existir erros, né? Isso aí existe. Todo mundo que já trilhou essa jornada sabe que existe um custo de aprendizado. Você olha para trás e fala, cara, quanta besteira eu gastei dinheiro, mas foi necessário para chegar no que é hoje. Então, minha dica principal para quem já deu esse passo é comece pequeno, sabe? Veja o mínimo produto viável mesmo, que dá para começar mais enxuto Se possível. você não errou é porque você não identificou o erro, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, se você não viu, assim, chegou lá, sei lá, 1-2 anos de consulta e fala assim, não, acertei tudo, cara, tem alguma coisa muito errada aí. Eu lembro quando eu entrei lá atrás, lá no início, como aluno do MCP e eu vejo tanto, daí você pensa, né, pô, quanto que eu vou gastar aqui, mas eu vejo tanto que eu economizei Exatamente. com algumas coisas, foi impressionante. O valor do MCP, honestamente, assim, não por ser mentor, mas, cara, é irrisório, assim, perto do que você economiza de tempo, dinheiro, e eu acho que até expectativa de vida, sabe? Você ganha um pouquinho mais, porque Sim. esses erros, eles cobram muito caro, sabe? Você deixa de dormir, isso te consome, sabe? É uma jornada muito intensa empreender, sabe? O que eu acho mais Muda legal a vida da pessoa. O que eu acho mais legal dos mentores, cara, é que eu vejo que, cara, de verdade, assim, não é... Gente, eu não tô... Ó, pessoal de cima aí, não tô me queixando, tá? Mas o MCP não é lucrativo pros mentores, cara. Não. Todo mundo que tá ali pela paixão e por acreditar de verdade no produto. Isso é muito satisfatório, Sim. sabe? Ninguém tá infeliz, ninguém tá insatisfeito, mas todo mundo tá ali por acreditar naquilo. Tá né? na trincheira Por junto, acreditar, né? Exatamente, por acreditar no que pode modificar na vida de quem tá chegando, do aluno que tá entrando agora, né? Porque a maioria de nós, a gente teve esse crescimento
pelo MCP, né? E poder retribuir isso como mentor é muito legal. E é muito legal você ver o aluno desenvolvendo também, e daqui a pouco ele, né, explode aí, tá super bem, obrigado. E, cara, dá um orgulho tremendo isso. É muito legal. É muito legal. Mas... Bom, cara, que aula, hein? Que entrevista, Gordiano. Obrigado, cara. Mesmo. Maravilhoso. Eu curti demais esse episódio. Pessoal, olha só, um recadinho aqui pra vocês agora. Você que curtiu aqui, por favor, segue a gente aqui no Spotify, clica ali no seguir, ativa a notificação, toda semana tem episódio. Então, poxa, não custa nada, vai lá. Felipe me ensinou essa, 3 pontinhos, 5 estrelas, tá? Se for pra dar uma, nem clica, mas 5 estrelas. E acompanha a gente também no Instagram, Meu Consultório Particular, se escreve meu.consultório.particular. Acompanha a gente lá, que todo dia tem conteúdo. E se você está querendo montar seu consultório, vem com a gente para o MCP. Bora. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gente, é isso. Felipão, valeu, Guardiano. obrigado. Pessoal, Valeu, Jonas. muito obrigado, sucesso. Abraço. Vamos lá. Tchau, tchau. Valeu.